Estamos a 1000 metros, mais ou menos, acima do nível do mar. Dois panoramas diversos se desenrolam. De um lado, é a natureza selvagem da serra. Do outro, é a vista de todo o Chapadão longuíssimo e a povoação de Belo Horizonte. Quando se chega do alto da serra, é que se compreende a razão do nome Curral del Rei, dado até hoje a essa localidade. A história de Belo Horizonte começa em 1701, quando o bandeirante João Leite da Silva Ortiz se instala nas imediações, funda a Fazenda do Cercado. Aos poucos, surge uma casa aqui, outra ali, até que em 1750 já existe um arraial, conhecido por Curral del Rei. Aqui o dia passava preguiçosamente. E assim, entre um domingo e outro, que em 1889, nós, os curralenses, soubemos que o país não era mais governado por um rei. O Brasil agora era uma república. É com muita honra que, na condição de presidente do Clube dos Republicanos, abro esta reunião solene. Todos nós concordamos que o nome de Curral del Rei é um nome um tanto antiquado. E a troca desse nome é uma vontade de todos os curralenses. Mas antes de fazer minha sugestão, gostaria de ouvir o nome que os demais aqui presentes têm para propor. Terra Nova. É um nome bonito, forte. Floresta Nova. Floresta Nova. Cruzeiro do Sul. Bem, tenho a honra, se a modéstia me permite, de anunciar o nome do nosso novo arraial. Novo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte é um nome mais representativo. Eu não acho. Declaro aberta a votação. Encerrada as votações, fica eleito por unanimidade o nome de arraial de Novo Horizonte. E na condição de presidente do Clube dos Republicanos, eu mesmo me encarrego de levar a proposta ao senhor João Pinheiro, presidente desse estado. O trono cai. Viva a República! Abaixo o nome desse burgo chamado de Curral del Rei, a falta de melhor batismo. Bom dia. Vim falar... Ele não está. Mas os cavalos do carro do presidente estão sendo lavados no pátio. Ele está, mas não está. Quer dizer, ele está em reunião com os secretários. Não tem nenhum outro cavalo na porta. O senhor, ele está ocupado. Pois diga a ele que é o Coronel Vaz de Melo, juiz de paz da comarca de Sabará e presidente do Clube dos Republicanos, do Arraial, do Curral del Rei. Tá bom, vou falar. Presidente, eu já pedi para chamar o doutor Epaminondas. A propósito, tem um homem aí querendo falar com o senhor. Quem é? Sei. Disse que é presidente de um lugar aí. Pede pra entrar. Como? Pede pra entrar. Sim, senhor. Ele pediu para o senhor esperar um pouco. Posso mandar entrar, senhor? Com licença, presidente. Sou o Coronel Vaz de Melo, juiz de paz da comarca de Sabará e presidente do Clube dos Republicanos do Arraial do Curral del Rei. Este nome tá dando uma dor de cabeça. É o meu dente. Desculpe, presidente. Faz um chá de cravo da Índia. Lá no Arraial tem uma benzedeira. Já chamaram o doutor? Claro, crendices populares. Mas o fato
É que ninguém mais quer um nome que lembre rei. E curral ainda por cima. Qual nome você me sugere? Novo Horizonte. Não gostou do nome, presidente? É o meu dente. Qual outro nome você me sugere? Nova Floresta. Não. Terra Nova. Não. Cruzeiro do Sul. Santa Cruz. E Belo Horizonte. Esse, Belo Horizonte. Mas Novo Horizonte? Não é representativo. E já que concordamos que a República trará um Belo Horizonte para esse país, fica definido o nome do arraial. Belo Horizonte. Passar bem. A mala. E o que decreta João Pinheiro, calendário 12 de abril de 1890, nos internece por decreto de devoção, amor, orgulho e tudo mais. Por favor, encaminhe para o Congresso. Belo Horizonte. Ouro Preto representava todo o passado colonial. E nós, aqui no Curral... desculpe, perdão, por não ter me apresentado ainda, mas é que primeiro quero esclarecer algumas coisas. Eu não estive presente naquela reunião do Clube dos Republicanos para escolher o nome do arraial por duas razões. Primeiro, porque eu não queria ir. E segundo, mesmo que eu quisesse, eu não iria, porque eu tinha outras questões para tratar. O Marechal Deodoro, presidente do Brasil, me pediu uma indicação para presidente do Estado. Então, sugeri o Augusto de Lima, que morava aqui perto, em Nova Lima, e conhecia o arraial. Ele conhecia desde a infância, porque ele nasceu em Nova Lima e quando fazia os estudos em Sabará, com o irmão dele, Bernardino de Lima, os dois iam pela crista da Serra do Curral para estudar e viam aquela região enorme, né, um planalto. O Marechal me incumbiu de conversar com o rapaz e me pus a caminho. E quando ele convidou Augusto de Lima teria passado um telegrama falando que aceitaria se pudesse agir com inteira liberdade. Talvez ele já estivesse pensando nessa questão da mudança da capital, que existia essa ideia já há muitos anos. Já pensando, não. Era isso que eu tinha conversado com ele. Porque seria bom, aqui para o arraial, ser capital do estado. Outras cidades também queriam. Juiz de Fora, Barbacena, Paraúna e Várzea do Marçal. Afonso Pena foi o primeiro presidente do estado eleito pelo voto e convidou um tal de Arão Reis para iniciar as pesquisas para indicar qual a melhor localidade para ser construída a capital, com coisa que precisasse. Mas tudo na vida se divide entre os que querem ganhar e os que não querem perder. O pessoal de Ouro Preto, que não queria que mudasse a capital, formou o grupo dos não mudancistas. E nós, que queríamos que mudasse, os mudancistas. Em 1893, o Congresso se reuniu em Barbacena para decidir de uma vez por todas sobre a transferência. E tudo indicava que seria Várzea do Marçal. A transferência da capital foi vitoriosa por 3 votos apenas. Deliberadamente, um grupo que era contra a mudança resolveu votar pela mudança e escolher a região mais improvável de se construir num prazo em 4 anos, que era aqui. A lei dizia assim: em 4 anos tem que haver a transferência da capital, senão revoga-se e fica em Ouro Preto. Então o pessoal manobrou, aprovou a lei, vai ser lá, nesse lugar, Belo Horizonte, que é longe,
não há ferrovia, não há nada, aquilo está muito longe, né, de todos os caminhos que havia de transporte, etc. Então, isso vai inviabilizar a construção da cidade. O problema é que deu para construir, né? Tudo estava acontecendo conforme eu tinha planejado. Até que em 1894 foi constituída a Comissão Construtora. E em março, o Arão Reis chegou aqui. Tomei a iniciativa desta reunião como responsável pela construção da nova capital para dizer a vós-misseis que a Comissão Construtora deseja conviver harmoniosamente com os moradores desse lugar. E também para pedir que não nos criem dificuldades, pelo contrário, nos auxiliem no que for preciso. Inclusive, aqui neste arraial, temos dificuldades com o alojamento. Então, algumas pessoas terão que ceder as suas moradias para alguns membros da comissão e outros trabalhadores. De livre e espontânea vontade, claro. Tenho certeza de que não terei que lançar mão de meios que possam prejudicar o interesse de vós-misseis. Correto? Alguém tem alguma coisa para dizer? Nos últimos dias da monarquia, as pessoas gritavam no meio das ruas sediciosamente: "Viva a República!" Mudou-se o nome de Curral del Rei para Belo Horizonte, para apagar de vez tudo o que a trono cheirasse ou a rei se referisse. A mudança da capital para essas terras foi sempre um sonho dessa gente. E justamente agora que este anelo está para realizar-se, eu tenho a certeza de que não será o povo desta terra que irá colocar dificuldades. Pois bem? Melhor assim. Pois é, eu também não fui nessa reunião porque eu precisava de um plano. As coisas não estavam mais acontecendo como eu tinha planejado. Esse tal de Arão... Eu morava na Rua do Sabará, perto da Chácara do Sapo, que ficava onde hoje é o Parque Municipal. E adivinha quem foi morar lá na chácara? Mas até que algumas coisas interessantes saíram de lá. Ele era um engenheiro imbuído dos princípios do positivismo, né, que era o que predominava nas escolas de engenharia, então. Positivismo é uma corrente filosófica do século XIX, que teve como principal precursor Augusto Comte. Teve grande influência sobre os eventos que antecederam a proclamação da República. Tanto que a bandeira brasileira tem uma referência à máxima positivista: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Como o bom positivista que era, ele achava que podia ordenar o mundo, podia construir uma cidade com régua, com compasso, e essa cidade ser a expressão da razão. Em 1895, o padre Francisco Martins Dias fundou o jornal Belo Horizonte para informar a gente sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Construtora. No início da construção de Belo Horizonte, o arraial devia ter umas 2.000 pessoas, 300 e poucas casas. E esses antigos moradores do arraial foram literalmente expulsos do arraial. Nessa época, eu estava muito ocupado, pensando em um plano para tirar aquela peste do meu caminho. Ô, Suarão, vamos chegar. Passa pra dentro. Suarão, só um momentinho. Eu acho que a gente precisa avaliar melhor essa situação. Ô, Suarão, veja só a qualidade desse terreno, hein? Vista para a Serra do Curral, casa com banheiro dentro, 3 aposentos, córrego no fundo. O senhor não acha que dá para melhorar a oferta? É pegar ou largar. E se eu largar? Elas vão ser derrubadas de qualquer jeito. Ah, tudo bem. Então eu quero um lote bem aqui. Aqui vai ser construído um jardim zoológico. Então, ali? Ali vai ser construída a Praça da Liberdade e suas secretarias. E mais embaixo? Lá embaixo é para os funcionários, meu rapaz. Então eu quero um lote lá na serra. Lá são chácaras, as áreas são grandes. Lá perto daquela lagoinha. Ah, olha aqui, isso aqui é só a metade. E do outro lado do ribeirão, naquele prado. Ah, está bem.
Os 20% que faltam, você paga em 30 dias. Quer saber? Eu vou embora pra Venda Nova. Fiquei com a cidade de Vós Messias. Fui! Bora, menino! Vamos pra Venda Nova. Não tem mal, não faz isso não. Bora! Foi por causa do Arão que o mestre Daniel foi embora. E eu nunca mais soube dele. Pelo menos deixou uma coisa muito importante: o nome de Belo Horizonte. Aliás, muita gente foi embora do Arraial. Não era isso que eu tinha planejado. E fiquei tão amolado com aquela situação que eu fui para o armazém e me excedi um pouco. Tem um padre que assistiu à construção da cidade e fala que o Arão Reis dizia que não queria que ninguém do Arraial do Curral del Rei ficasse morando aqui, que tratasse esse povo de ir se retirando. Sim, é bem verdade que por diversas vezes ouvimos a Arão dizer que não queria ninguém do Arraial dentro da área urbana, e nem na área suburbana, que tratasse essa gente de ir-se embora. Muitas pessoas o acusam de injusto e mesmo de cruel com o povo. Mas não seremos nós que faremos tal acusação. Não se deve ver o Arão Reis como uma figura, como o vilão dessa história. Não creio que seja correto falar ou pensar do Arão Reis como alguém nefasto. O Arão Reis reflete, eu acho, a mentalidade da época. Ele é convidado para criar essa cidade que tem que representar o novo regime, o regime republicano que recentemente instaurado. Nessa época, ainda haviam pessoas que achavam que podia haver uma volta da monarquia ao Brasil. Então, essa briga, essa necessidade de afirmação da República ainda era palpitante, era um assunto palpitante nesse momento. Temos na planta a Praça da República, que virou a Praça Afonso Arinos. A Avenida João Pinheiro chamava-se Avenida da Liberdade. Aí a gente chegava na Praça da Liberdade. Tinha o Palácio da Liberdade e tinha a rua que nasce atrás do palácio, que é a Levindo Lopes, que chamava-se Rua da Liberdade. Então a gente tem a Avenida da Liberdade, a Praça da Liberdade, o Palácio da Liberdade e a Rua da Liberdade. Todas essas 4 liberdades nasciam na República. Sempre me disseram que havia muitos monarquistas em Minas Gerais. Em Minas pode ser. Em Belo Horizonte não encontrei nenhum. Tanto no desenho da cidade quanto no desenho da arquitetura da cidade, a gente tem toda uma recusa à forma barroca ou à forma colonial, pois Belo Horizonte representava justamente o rompimento com as velhas forças oligárquicas ligadas ao império, e a recusa do colonial começa pelo fato de que se esconde o telhado. Então o telhado é um elemento arquitetônico que remete muito à arquitetura colonial. O projeto de Belo Horizonte, ele é inovador, primeiro em relação ao desenho mesmo da forma, da cidade, sobretudo dentro da Avenida do Contorno. Eles criaram um sistema de ruas quadriculados. A gente olhando o mapa de Belo Horizonte é igual um tabuleiro de xadrez. No sentido norte-sul, as tribos indígenas, Goitacazes, Caetés, Tupis, Tamoios. Depois nós temos personagens históricos, inconfidentes, bandeirantes e poetas e escritores. No sentido leste-oeste, nós temos os estados brasileiros, depois temos as cidades mineiras e as avenidas nome dos rios. De maneira que, quando você tem um estado feito o Amazonas ou o Paraná, que também é nome de rio, o rio tem prioridade e a rua que deveria ter o nome daquele estado tem o nome da capital do estado. Então nós temos uma Avenida Amazonas, então não tem Rua Amazonas, mas tem Rua Manaus. E vale a mesma coisa para o Paraná. Nós temos uma Avenida Paraná, por causa do Rio Paraná, e não tem Rua Paraná, tem Rua Curitiba.
O grande problema do plano é que ele simplesmente não percebia ou não admitia a necessidade de que houvesse espaços populares para a cidade, né? Então, isso não havia. E o povo, na verdade, se insurgiu contra isso. Então, desde o início, vai haver uma espécie de resistência da população pobre a se deixar expulsar da cidade. E Belo Horizonte, quando ela é inaugurada, ela já tem duas favelas, né? A favela do Leitão e do Alto da Estação. Então o plano original foi sendo contestado, foi sendo contrariado pela dinâmica viva, né, da sociedade, que foi redefinindo e refazendo a cidade a partir de uma coisa não planejada, que é a vontade das pessoas, né, a dinâmica social, etc. Pois então, nós, os antigos moradores e a população que veio para trabalhar na construção, tivemos dificuldade para comprar lotes na cidade. Mas a gente queria ficar aqui. Mas a peste era uma pessoa muito rígida e não queria vender lote para a gente. Mas o estranho é que o Estado precisava de dinheiro para terminar a obra. Foi aí que eu tive uma ideia perfeita. Se entrasse alguém mais flexível, de repente eu compro minha terrinha. E fui conversar com o Crispim. Perdão, é como eu chamava o presidente Bias Fortes na intimidade. Essa rigidez com que o Arão Reis conduz os trabalhos da comissão consultora, ele acaba com isso também, vamos dizer, tornando-se um empecilho. Aparentemente o problema era com diz respeito à interferência que o governador queria fazer na administração da obra, da coisa, e o Arão Reis não aceitou as ingerências e saiu um ano e pouco depois do início da construção. E nesse momento entra então o Francisco Dias Bicalho, que vai levar à frente essa liberalização da venda dos terrenos e vai colocar, né, à venda todos os terrenos. Consegui afastar a peste, mas ainda não deu para comprar meu lote. A construção da cidade corria contra o tempo. O prazo expirava em 17 de dezembro de 1897. Mas no dia 12 de dezembro, Belo Horizonte, ou melhor, Cidade de Minas, foi inaugurada, quase às escuras, pois a luz elétrica só chegara à futura capital no dia anterior. Belo Horizonte foi inaugurada no dia 12 de dezembro, né, de 1897, contra a expectativa de todo mundo, né? Todo mundo achava muito difícil e alguns achavam impossível. Então a cidade tem um lado da construção de Belo Horizonte que é uma coisa meio heróica. Em 1898, um levantamento para a cobrança de impostos sobre as profissões exercidas na cidade averigou que haviam 16 advogados, 2 dentistas, 8 médicos e 26 botequins e bilhares na capital. Perdão, mas me excedi novamente. Mas é que na posse de Silviano Brandão, o primeiro presidente do estado a tomar posse na capital, eu descolei um bom trabalho. Fui chofer. O difícil foi a concorrência. Mas valeu a pena por 2 razões. A primeira é porque com o dinheiro que eu ganhei, deu para comprar uns terrenos, lá perto do cemitério onde moravam também muitos italianos. E a segunda é que eu convenci o Dr. Silviano Brandão a mudar o nome da cidade, retornar para o nome antigo, Belo Horizonte. E assim foi decretado em 1901.
continuava crescendo, à base de muita broa de milho, mingau de fubá e leite puro. Quer dizer, nem sempre, porque em 1901 foi encontrada uma grande quantidade de água no leite que era distribuído para a população. Então, eu sugeri ao prefeito Bernardo Monteiro que autorizasse o senhor Francisco de Andrade a transitar pelas ruas com suas vacas, a fim de servir leite puro aos moradores, criando assim o serviço de delivery. Mamãe começou a falar sobre Belo Horizonte, que era ótimo aqui, fazia também muito frio, mas não tanto quanto São Paulo, e que as verduras, frutas, pão, leite, tudo era entregue nas casas, a domicílio. Mas quem era um pouco mais caro, um litro do leite devia custar R$200, em casa talvez R$300 ou R$400. Então as famílias vinham pegar o leite aqui atrás, na residência do Montresor. Montresor era um italiano, era um leiteiro. Giordano, la mia mamma ha detto di comprare una mozzarella. Sì, Pietro Olimpio, vieni. Pietro Olimpio, ma cosa tua madre vuole? Una mozzarella. Mozzarella? Dove ho messo la mozzarella? Qui. Posso prendere un pezzo? Chiaro che puoi, dai. La madre, come lei sta? Bene, grazie. Lei ha detto che pagherà quando il mio papà tornerà. Non c'è problema, perché oggi la mozzarella è meravigliosa. Ma Pietro, dov'è tuo padre? Al cimitero. Minchia! Sta lavorando. Ragazzo, ma che faccio? Porca miseria! Ah, ragazzi! Meu avô contava, quando era pequeno, os amigos, assim, quer dizer, não tinha muito essa coisa de rua, mas assim, as amizades da vizinhança eram de italianos, sírios, libaneses, e os italianos, muito artistas que vieram para pintar os afrescos nas paredes, estuquistas e trabalhar na construção de Belo Horizonte. Uma coisa que eu acho fenomenal são aquelas esculturas no cemitério do Bonfim, né? Lá existem esculturas belíssimas, são em grande parte de artistas italianos que vieram nessa época para a cidade. Meu avô cultivava música, né, na família, acho que quase toda casa devia ter um piano. E minha avó também, todas as tardes, tocava piano, trechos de ópera de Verdi, etc. E cantavam também, se acompanhavam, né, tocando e cantando. E eu acho que numa ópera de Verdi, não sei se é Traviata, seguindo só um dueto que eles estavam despretensiosamente cantando lá na sala, viria um coro. E eles ouviram da rua aquele rumor, assim, um coro de vozes na rua. Então, falaram, o que é isso? Estão subindo, estou escutando. Abriram a janela lá, estavam os italianos todos lá, muito morrendo de saudade. Estavam cantando, pararam ali na rua, ouviram aquelas vozes vindo lá de dentro da casa e pararam embaixo da janela e deram sequência para o episódio da ópera. Eu acho isso muito bonito, né? Os sírios libaneses, quer dizer, os turcos, como a gente falava, instalaram seus comércios de tecidos e armarinhos na Rua dos Caetés, e a rua se tornou um polo comercial. Gosto da Rua Caetés, a rua mais interessante da cidade. Rua de bigodes e gritos joviais, de pequeninos arranha-céus e de grandes laranjas amadurecendo em caixotes. Rua de sedas e vitrolas, elegante, popular, nossa. E depois é também a rua mais camarada de todas, sempre disposta a fazer uma diferença, para você ficar freguês. Tudo corria bem, até que em 1902, o Silviano Brandão transferiu a presidência do Estado ao seu vice, Costa Sena. Silviano foi eleito vice-presidente do Brasil, mas não tomou posse, pois faleceu no mesmo ano. E eu fui lá prestar as minhas últimas homenagens ao meu amigo. Parece que aonde é o Palácio da Liberdade morava uma papuda,
que na desapropriação do terreno para construir a capital teria rogado uma praga, né? Pode ser também uma coincidência aí meio sinistra, mas essa praga parece que surtiu algum efeito, porque vários presidentes do estado ou governadores morreram em exercício. Era novo, novinho em folha, tudo quanto eu via. As ruas, as casas, os próprios habitantes, pois é raro encontrar ali pessoas velhas. Que diabo? Façam-me ver alguma coisa velha, disse aos meus obsequiosos cicerones. Pois bem, vamos fazer-lhe a vontade, mostrando a velha matriz da freguesia do Curral del Rei. E é contentar-se com isso. Não temos nada mais velho. Morreu no dia 26 de outubro de 1908 o presidente João Pinheiro, causando grande comoção popular. Pouco tempo depois desse fato, eu ia vender meus lotes e encontrar com um comprador no grande hotel. Quando um incêndio começou, consegui me salvar, mas perdi todas as escrituras. Fiquei ali, tentando recuperar alguma coisa, mas o jeito foi pegar o bonde e voltar para casa. Bonde, eu era craquerva para pegar o bonde andando e descer do bonde andando. Era craque para fazer essas coisas. Como o motorista era meu amigo, eu pegava o bonde e ele deixava eu ir de motorista, eu que dirigia o bonde. Motorneiro. E engraçado é que ninguém reclamava, né? As poucas pessoas que não reclamava não. Eu parava direitinho, nunca saí do trilho. A gente descia de bonde, quando chegava ali entrava, o bonde saía da rua Aimorés e pegava a Afonso Pena e pegava a avenida ali na altura, se não me engano, na altura da Praça Tiradentes. Dá licença um instantinho. A mulher saía muito pouco, né? Muito. Inclusive, era feio. A moça saía muito, que falava, você tá parecendo arroz doce. Que os homens não gostavam. Você tinha que ser mais recatada, ficar mais quieta em casa. Então, no meu tempo ainda, eu ainda peguei chapéu e luva. Na hora você arrumava. Agora você já pensou, você é de bonde, de chapéu e luva, pra ir na matinê. E a gente saía de luva e de chapéu. De forma, imagine, de bonde e de chapéu, né? Não combina muito, mas era o costume. Belo Horizonte se expandia, mas mantinha o jeito pacato. As mulheres podiam ir ao cinema com o irmão, ao teatro, se acompanhada da tia. Sozinha, podiam frequentar o footing com as amigas. Chamava footing. Então ficavam os rapazes e as moças andando um de um lado, outro do outro. Um ia para lá, voltava, ia para lá, olhava, voltava, ia para lá. Cruzava olhares com o outro, possibilitando assim um flerte, um namoro. O que era flerte? Você olhava para o rapaz olhava para você. Bastava às vezes um olhar para a gente ficar toda desmininguida, né? Aquilo era uma coisa do outro mundo. Se a moça olhava para o rapaz, se os olhos revelavam uma certa ansiedade, ou pelo menos aquiescência, que é um nome pouco usado hoje em dia, mas que na época funcionava, era meio caminho andado. Era um começo o flerte era um começo de namoro. E que se acentuava depois que a moça dava o que a gente chamava na época de quebra. Quebra é olhar para trás. Depois dela flertar, ela ia caminhando e olhando para trás para ver se o moço estava correspondendo. Aí era o namoro. Não tinha esse negócio que tem hoje, rela para aqui, rela para lá, pega para aqui. Não, era o maior respeito. Eu fui pegar na mão do Paulo, eu já foi quando eu fiquei noiva. Agora você calcula como é que era hoje em dia. Que tempo perdido. Não tem nada parecido com o de hoje, né? Tão simples, tão ingênuo tudo, mas tão puro. Tão simples, mas tão puro. O grande hotel foi reconstruído e ficou bonito, mas eu
Sem minhas escrituras, tive que vender meus lotes bem barato. E mesmo assim, foi difícil encontrar um comprador. Aí um tal de Zé dos Lotes me disse que aquilo não valia nada. Estava fora da Avenida do Contorno, era perto do cemitério. Eu fiquei com uma sensação que estava sendo enganado. Então, Zé dos Lotes, que foi o primeiro, a primeira figura, né, do especulador imobiliário em Belo Horizonte, ele foi ouvido dizer, né, tenho comprado, quantos lotes me aparecem, porque o progresso disso é uma questão de tempo. De repente, depois a cidade foi crescendo, de repente ele resolve vender os lotes, um patrimônio, abrir mão de umas coisas, precisando de dinheiro aqui e ali, abrir um pouco. Um amigo falou, não faça isso. Eu te lembro que você sempre viveu, você ficou rico com o negócio de comprando imóveis. Agora, de repente, você abre mão desse patrimônio para vender lotes. Eu disse, não, você não entende. Eu comprei lotes quando isso aqui era um carrascal desgraçado. Não valia nada no imóvel. Hoje eu estou vendendo, porque eles estão convencidos, eles estão pensando que isso aqui vai virar Paris. Belo Horizonte fazia muito frio no inverno, temperatura de até 2 graus. E no verão, temperatura acima de 30 graus. Mas a cidade era muito arborizada, era conhecida por cidade-jardim. É interessante esse fato, porque antigamente não existia antibiótico, não existia tratamento para tuberculose. Era pneumoperitônico que faziam para pneumotórax, né, para comprimir o pulmão e mandar os indivíduos para o ar puro das montanhas. E por isso Minas Gerais ficou famoso, especialmente Belo Horizonte. Dado o clima bom demais aqui, vinha muita gente de fora, mas muita, do sul, do Rio, para tratar da tuberculose. Não é que o filho meu pegou tuberculose? Eu fiquei ali, meio sem saber o que fazer da vida. Nem percebi que vinha um carro desgovernado na minha direção. Foi o primeiro atropelamento na cidade. Rapidinho apinhou de gente. Policial, escrivão, bancário, desocupado e um monte de curiosos. O professor Antônio Aleixo, um motorista, ficou desorientado com a situação. Mas vendo que eu estava bem, me indenizou com um terno novo. Olha como eu fiquei. Depois disso, o Antônio Aleixo virou até nome de rua. Não por esse acontecimento, claro, mas por suas contribuições à medicina da cidade. Sendo um dos fundadores da Faculdade de Medicina, juntamente com Ezequiel Dias, Alfredo Balena, Olinto Meirelles, Cícero Ferreira, a medicina já era muito avançada naquela época. Je vais vous raconter l'histoire. Ano que vem, minha mãe disse que eu vou pro colégio Santa Maria. As meninas ali, ai, vão lá. Filé et petit garçon. Tom, 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 tem, tom, tom. O que vocês estão fazendo? Deixa eu ver também. Vamos de novo? Vamos. Vamos procurar os meninos. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire. Bonjour. Bonjour! O que é que vocês estão fazendo? Vendo revista. Estudando. É uma revista francesa. Ui, très bien! Lá vem a estranha. Ai, gente, não fala assim. Oi, Emília. Oi. O que vocês estão fazendo? Nada. Vamos ao toalete? Vamos. Pardon. Então, Emília, que disse o Dr. Davi? Que eu sou diferente. Não se preocupe, Emília. En France, há muitas mulheres iguais a você. Mas dá medo só em pensar. Eu vou passar por uma cirurgia. Eu estarei com você, Emília. Impressionante o poder da medicina. Por favor, senhorita Emília Soares. Em 1917, Belo Horizonte era uma referência no tratamento da tuberculose e outros males. Médicos como o Dr. Davi Rabelo eram capazes de transformar jovens senhoras sem atrativo algum em aprazíveis mancebos. Ei! Pode me chamar de Davi. Nesses primeiros dias, depois de urinar,
Não balança muito, não. Obrigado. E há quem diga que essa história só não terminou mais feliz porque depois de sofrer um aborto espontâneo, Rufina, sua mulher, se tornou histérica. Estéril! Ah, sim, perdão. Histérica ficou a população em 1920 para receber a visita do rei e da rainha da Bélgica. Trabalhei muito nessa época. Tinha que recuperar minhas coisas. Jardinei a Praça da Liberdade, pintei prédios públicos, calcei ruas e ajudei a trazer milhares de pardais. Quer dizer... Quando o rei Alberto estava para chegar, o gramado do Palácio da Liberdade não havia sido feito. Então, acharam conveniente jogar alpiste, porque é o crescimento muito rápido, sabe? Ia suprir a grama que faltava. Não havia pardais na região de BH. E atraídos pelas oportunidades que a nova capital oferecia, milhares de novos habitantes chegavam à cidade. A população, em 1920, já era mais de 55 mil moradores, muito superior às 2.000 almas que habitavam Arraial e aos 12 mil moradores na inauguração. Em 1922, em razão das comemorações do centenário da independência, a Praça 7 de Setembro passou a se chamar 12 de Outubro e a Praça 12 de Outubro a se chamar Praça 7 de Setembro. Se não fosse esse audacioso gesto político, o obelisco ali inaugurado em 24 jamais seria conhecido por Pirulito da Praça 7. Embora nos anos 60, o obelisco tenha sido transferido para a Praça Diogo de Vasconcelos, mais conhecida por Praça da Savassi, uma referência à padaria que ali se instalaria em 1939. Na década de 70, o obelisco retornaria para a Praça 7. Belo Horizonte continuava atraindo novos moradores. Foi com o objetivo de obter a cura da tuberculose do garoto Aquiles que a família Viváqua veio do Espírito Santo. E o casarão onde moravam, na rua Gonçalves Dias, viu nascer uma brilhante geração de jovens artistas e intelectuais. Geralmente os rapazes recitavam poesia, recitavam trechos que eram geralmente poemas ou poesias. Reuniões dessa ordem que se tornaram famosas foram as realizadas, depois veio a ser chamado de Salão Viváqua. Essa casa que aparece aqui, Carlos Drummond, Nava, Rodrigo Melo Franco, Milton Campos, Edgar Renault. Mais tarde foi se renovando a turma, chegou a ser frequentado até pelo João Dornas Filho. O Drummond era um sujeito que queria, e literalmente fez botar fogo na cidade, né? Botar fogo mesmo. Porque queria ver umas moças sair de camisola lá na casa. Então botou fogo na casa de uma família para as moças descerem e ele poder vê-las, né? O Aníbal Machado subiu com o Carlos Drummond de Andrade, a Avenida João Pinheiro, no bate-papo, conversando no fim da noite, fechando a noite e tal. Nisso, o Carlos Drummond lamentando a cidade provinciana e coisa. Eles, contestadores, jovens contestadores, 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Então o Carlos Drummond diz assim, eu vou passar isso aqui, você quer saber, Aníbal, o que é a tradicional família mineira? Eu vou tirar aqui a roupa, subir pelado a Avenida João Pinheiro agora e não vai acontecer nada. E assim foi feito. Tirou a roupa, subiu, não aconteceu realmente nada. A tradicional família mineira não estava na janela para ver, já estava dormindo, já estava sonhando, então não aconteceu nada. Zé Bento esqueceu de dizer que eu também estava presente nesta subida da Avenida João Pinheiro. E assim, dormindo cedo, Belo Horizonte vivia mineiramente, à espera do futuro. Aí, no dia 4 de agosto de 1924, o presidente do estado, Raul Soares, acordou morto. Além dos funerais de governantes,
Um outro acontecimento tinha grande apelo popular: as paradas militares. Uma boa parada era o que havia de maior movimento na cidade. Quer dizer, uma multidão se movia até a parada. Bem, muita gente parava para assistir a parada. Isso. Em 1929, o então prefeito Cristiano Machado inaugurou o Mercado Municipal, nosso querido Mercado Central, e o Viaduto de Santa Teresa, uma das primeiras obras em concreto armado no Brasil. O viaduto servia para que os escritores e jornalistas entediados com a vida pacata da cidade pudessem caminhar por sobre seus arcos. Uma ideia minha, depois de uma noitada daquelas, e que se tornou uma tradição entre as diferentes gerações de artistas da cidade. O presidente do estado, Antônio Carlos de Andrada, terceira geração dos Andradas, instituiu o voto secreto no estado e indicou Olegário Maciel para sucedê-lo na presidência de Minas Gerais. Esperava ser o próximo presidente da República. Mas aí uma grande confusão aconteceu. Eu estava fora e não participei dessa peleja. Só sei que Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul apoiaram Getúlio Vargas para presidente. Derrotado nas urnas, Getúlio foi conduzido ao poder por um golpe militar, a Revolução de 30. Os militares do 12º Batalhão de Infantaria não apoiaram o golpe e tentaram uma resistência. Belo Horizonte se tornou uma praça de guerra. Deve ser praga do Araão. Olha como que ficou a minha casa. Em 1930, na Revolução, eu levei uma bala na perna. Eu era menino de 8 anos. Aqui, ó. Tá vendo? A cicatriz. Você vai filmar ela? Aqui, ó, a cicatriz da bala que eu levei. E eu fui trazido aqui na farmácia. Cheguei aqui, o farmacêutico era um velhinho, quando ele viu o sangue ele começou a tremer. Aí chamou a filha dele para me atender. Já estava bem velho, o farmacêutico. A filha dele é que... Sabe qual foi a assistência que eu recebi? Um vidro de iodo. A iodo, não é iodo cromo, é um iodo, tintura de iodo. Tocaram, aí depois me passaram minha perna e eu fui levado no colo. A Rádio Mineira interrompe sua programação para informar a todos os mineiros que o excelentíssimo senhor doutor Olegário Maciel, presidente desse estado, acaba de falecer. A partir de então, será substituído pelo excelentíssimo senhor doutor Gustavo Capanema, vice-presidente do estado. Eu estava aqui pensando nessa questão do nome das ruas. Tem gente que merece, gente que não merece. Gente que devia ser um nome de rua e não é. Eu sempre quis ser nome de rua. Mas aí me disseram que é só depois que a gente morre. Eu tô achando melhor deixar essa história pra lá. Tá aqui, ó, pai. Obrigado, filho. Agora vai brincar lá dentro, tá? Pois não? Minha filha, já não te falei pra ir brincar? Tô brincando. Aqui não é lugar de criança. Pois não. A minha encomenda? Que encomenda? A encomenda que eu pedi ao senhor hoje de manhã, até paguei. Ah, o senhor acredita que eu esqueci? Mas pode ficar tranquilo. Seu Modesto. Tá tudo aqui. Ó. Olha aqui, ó, daqui a meia hora eu tenho que pegar o trem, tenho que passar no hotel, pegar outras coisas. Mineiro não perde o trem. Mas só que eu não sou mineiro, eu sou capixaba. Né? Não tem problema não. Eu sou de Leopoldina e é tudo a mesma coisa. Você pode ficar tranquilo. Filhinha, pega ali o barbante pra mim. Cidade boa, hein? Boa demais. Boa gente. Serra bonita, aquela que vai varando a cidade toda, né? Bonita, né? É isso mesmo. Mas e o comércio aqui na cidade? Como é que anda, senhor? Comércio? Uai, bom não tá não. Mas também não tá ruim não. Pode reclamar não. E a política? Política? Igual em todo lugar. Seu Modesto, o que o povo anda falando aí do presidente do estado, hein? Presidente? O que falam dele? E o que falam dele? O que falam de todo presidente.
Mas falam bem ou falam mal? Uai, uns falam bem, outros falam mal, e por aí vai. E para o senhor, quem é que vai ganhar as eleições? Vai ser a situação ou a oposição? As eleições? Uai, uns falam que é um, outros falam que é outro, por aí vai. O senhor mesmo vai votar em quem? Olha aí. Ah, os santinhos? Olha. Conclamamos os cidadãos de bem e somente eles a votarem no senhor Doutor Lázaro Silva e Guimarães. É isso mesmo. Seu nome ecoa por esses vales com uma voz uníssona e reverberante. Bonito, né? Isso é muito bonito, seu Modesto. Mas tem outro santinho aqui, ó. Eleitor. No texto abaixo, apresentaremos 5 razões para não votar no senhor Doutor Lázaro Silva e Guimarães, e sim votarmos no digníssimo e honradíssimo senhor Doutor Félix Maciel de Brito. É isso mesmo. Puxa vida! Mas o senhor vai votar nos 2 candidatos? Não, de jeito nenhum. Sabe o que é? É que lá em casa a gente já dividiu o apoio. Eu, meu pai e meu tio vão votar nesse e meus 3 irmãos vão votar naquele. Mas aí a eleição vai ficar empatada? Ah, mas aí não é problema nosso, né? Aqui. Passar bem, seu Modesto? Passar bem. Boa viagem. Obrigado. Menina, já não te falei para ir brincar lá dentro? Belo Horizonte foi criada para ser o centro administrativo do Estado. Nasceu política. Se Minas Gerais não participou ativamente da queda da monarquia e implantação da república, teve importância fundamental na sustentação do novo regime. Belo Horizonte era a expressão daquele tempo. A ciência, a razão, a ordem e o progresso. Era a representação do futuro industrializado, racional, republicano. Uma cidade construída sobre o pó de um antigo arraial. No entanto, mais que um conjunto de ruas e prédios, mais que um espaço organizado, uma cidade é a expressão de seus moradores. Assim, milhares de pessoas trabalharam na construção da cidade, que nunca ficou pronta. Outros milhares vieram depois e também contribuíram e ainda contribuem na construção diária de uma cidade melhor. E assim, andamos por ruas, praças e avenidas que têm um nome. Retas que se encontram em algum ponto além da contorno. Porque a cidade é de todos, é de cada um de nós. Anônimos ilustres que fazemos parte da história. Imperfeita, inacabada, viva.